Meu noivo me pegou no flagra, traindo ele com seu melhor amigo durante um evento da empresa dele. Assim que nos viu, tirou uma foto, e sem perder tempo se vingou ali mesmo, nos expondo na frente de todos. Agora estou sozinha. Meus pais me deserdaram, perdi tudo, e minha vida virou um completo caos. Olá Reddit, por questões de anonimato todos os nomes que vou usar aqui são falsos. Meu nome é Sandra e tenho 25 anos. Acho que acabei destruindo minha vida e até minha carreira como escritora. Todas as livrarias estão devolvendo meus livros e se recusando a vendê-los. E as escolas para as quais eu fornecia livros também estão pedindo reembolso. Para piorar, todos os outros aspectos da minha vida estão recebendo a mesma negatividade e eu me sinto péssima. Não tenho ninguém do meu lado e tudo parece realmente horrível. E é tudo culpa minha. Eu mesma causei isso, e não há palavras para expressar o quanto me sinto mal com tudo isso. Meu noivo, com quem eu deveria me casar daqui a 3 semanas, não só cancelou nosso casamento como também me humilhou publicamente, fazendo questão de que todos soubessem o quão terrível eu sou. Ainda assim, a culpa não é dele. Eu realmente me comportei mal. Não, foi horrível. Eu tive uma rapidinha no armário de casacos no evento de trabalho do Dan. Ele descobriu e se vingou na hora. Lembro do olhar no rosto dele quando abriu o armário e me viu com seu sócio de negócios e melhor amigo, Rick. Eu não sabia, sinceramente não sabia que Dan tinha me seguido quando eu saí escondida para encontrar Rick no escritório dele, depois que ele me mandou uma mensagem para ir até lá. Achei que estava segura e que meu segredo estava protegido. Mas não estava, porque agora minha vida está completamente destruída. Dan não deveria ter descoberto assim. Ele nunca deveria ter descoberto. Isso deveria ser um segredo eterno entre Rick e eu, e planejávamos acabar com isso. Deveríamos ter terminado, mas Rick conseguiu me convencer a ter só mais uma vez com ele porque aparentemente, ele sentiria minha falta depois que eu me casasse com Dan. Conheci Dan e Rick quase ao mesmo tempo. Na verdade, conheci Rick primeiro, mas apesar de gostar dele, tinha medo de sair com ele por causa de sua beleza. Rick era um conquistador fácil, atraía os olhares das mulheres e eu hesitava quando ele se aproximava. Eu fazia jogo duro, tentando descobrir se ele iria insistir ou se realmente sentia algo por mim. Mas então conheci Dan, que desde o início demonstrou interesse e nunca deixou de mostrar isso. Rick recuou antes mesmo de Dan demonstrar interesse por mim. Eles eram sócios de negócios e melhores amigos, como já disse, mas sempre foi chocante ver como eram diferentes um do outro. Enquanto Dan é meticuloso, atencioso, carinhoso, nunca tomava decisões impulsivas e evitava riscos, exceto no trabalho. Rick era o oposto, um arriscador. Tomava muitas decisões de improviso, boas ou ruins, e era um grande conquistador e amante das mulheres. Eu sabia que não tinha chance com Rick, a menos que quisesse meu coração partido. Então, quando Dan começou a prestar atenção em mim e finalmente me convidou para sair, aceitei. Dan era tudo o que eu poderia sonhar e esperar de um homem. Ele cuidava de mim e estava sempre pensando em mim. Ele me dava presente sem motivo e me levava para vários encontros. Era compreensivo e nunca me pressionava a fazer nada, nem mesmo sexo. Nunca me forçou a aceitar suas decisões e sempre fazia questão de que eu soubesse que ele me amava. Ele era perfeito, quase sem defeitos, mas minha mente talvez buscasse formas de minar o que tínhamos. Eu era egocêntrica e egoísta. Também era gananciosa e tentei muito parar de sentir o que sentia por Dan, mas não consegui. Eu não conseguia parar de comparar Dan com Rick, especialmente nos dias em que nos encontrávamos e Rick estava com outra mulher, provavelmente pensando que seria a única capaz de mudá-lo. Eu ficava desejando que Dan fosse mais divertido como Rick. Era fácil rir com Rick, com suas provocações e o jeito que sempre piscava no fim de cada conversa. Nunca o tinha visto sério, nem mesmo nos negócios, porque Dan fazia a maior parte do trabalho. Eu continuava comparando o jeito fácil de Rick falar com o jeito difícil de Dan se expressar, especialmente quando tentava fazer piada. Eu queria que ele fosse pelo menos metade do charme de Rick e tivesse os olhos dele. Pode me chamar de gananciosa. Sei que eu era desejando essas coisas quando Dan não podia mudar quem era, fisicamente ou socialmente, para se encaixar no que eu queria. Mas naquela hora eu não achava que estava errada. Era um desejo que eu guardava para mim. Nunca precisei dizer isso em voz alta nem para minhas amigas. Dan foi quem me ajudou a construir minha carreira de escritora. Ele tinha contato na editora e me ajudou a chegar até a pessoa certa. Agora eu escrevo e publico livros infantis. Bem, não mais. Não com tudo o que está acontecendo agora. Dan e eu ficamos juntos por 2 anos antes dele me pedir em casamento. Mas antes disso, eu já estava dormindo com Rick. Aconteceu 1 mês antes do pedido de Dan. Eu não planejei que a primeira vez fosse acontecer. Aconteceu meio que de repente, e apesar de eu me sentir culpada depois, Rick me garantiu que não estávamos fazendo nada errado enquanto Dan e eu ainda não estivéssemos casados. E eu acreditei nele. A primeira vez que aconteceu foi exatamente naquele dia em que Dan teve que viajar a trabalho. Ele deveria ir com Rick, mas aparentemente Rick estava de ressaca da noite louca que teve no dia anterior e não conseguiu viajar naquela manhã com Dan. Mas naquela tarde, Dan me implorou para entregar a Rick um documento importante que ele tinha esquecido em casa, para que Rick pudesse levá-lo no dia seguinte, quando iria encontrá-lo. Rick deveria sair cedo na manhã seguinte, então decidi ir até o apartamento dele naquela noite em vez de esperar até o dia seguinte de manhã. Cheguei lá a tempo de ver uma mulher saindo do apartamento dele, bastante irritada. Tive certeza de que ele tinha partido o coração dela de alguma forma, mas isso não me importou muito. Quando Rick finalmente abriu a porta para mim, ele estava usando apenas uma boxer muito apertada e em vez de pegar o documento e me deixar ir, abriu a porta de vez para me oferecer uma bebida. Eu não deveria ter entrado, eu sei que não deveria, mas entrei mesmo assim e aceitei a bebida quando ele trouxe.
Rick não disse nada para mim e eu não sabia o que falar, ficou muito estranho depois de alguns minutos, então terminei minha bebida e me preparei para sair, mas Rick segurou minha mão e me puxou para perto dele. Sem dizer uma palavra, ele me beijou. Eu retribuí o beijo em vez de afastá-lo e aparentemente, isso o encorajou a ir ainda mais longe, quando começou a mexer nos zíperes do meu vestido e em vez de parar tudo, eu apenas fiquei olhando enquanto ele fazia até que não havia mais nada entre nós. Sem barreiras de roupas, apenas nossos corpos nus e nossas bocas, principalmente a minha, fazendo muitos gemidos. Eu estava sem fôlego, chocada e muito nua quando tudo acabou. Não conseguia acreditar que tinha acabado de trair meu namorado com o melhor amigo dele, mas Rick parecia não se importar, porque ele se levantou nu, serviu mais um copo de uísque em 2 copos e me entregou um deles. Rick estava tranquilo com o que aconteceu entre nós e disse que sempre foi atraído por mim, e só recuou quando Dan entrou na história. Quis lembrá-lo que ele recuou antes mesmo de Dan aparecer, mas não disse nada e apenas bebi o drink que ele colocou na minha mão. Eu queria desesperadamente acreditar nele. Queria que fosse verdade que Rick realmente gostava de mim e que eu não era apenas mais uma conquista dele. Naquela noite voltei para casa com um turbilhão de sentimentos. Nem consegui atender as ligações de Dan quando ele ligou para saber como eu estava. Eu me sentia meio culpada, mas não conseguia parar de sentir a excitação que veio com o sexo com Rick. Além de ser um homem bonito que sabia como conquistar uma mulher, ele também era bom na cama. E antes do final da semana seguinte eu já desejava estar de volta na cama. No sofá, ou onde quer que ele escolhesse me ter, Dan também era bom na cama, e antes de dormir com Rick, eu achava que o sexo com Dan tinha sido o melhor que tive até então. Mas mudei de opinião depois daquela noite. O desempenho de Dan ficava no chinelo perto do de Rick e eu não conseguia parar de desejar ter mais uma noite com ele, e tive. Tive mais uma noite com ele, e até mais do que isso, porque logo depois daquele dia, Rick e eu começamos a nos encontrar com frequência, mais do que eu conseguiria contar. Depois daquela noite com Rick, passou-se uma semana sem que nada acontecesse entre nós, mesmo que na minha cabeça e nos meus sonhos isso tenha acontecido inúmeras vezes. Eu sabia que Rick estava esperando que eu tomasse a iniciativa e tomei, porque já estava ficando louca só de pensar em mais um encontro com ele. Esperei até Dan precisar sair da cidade. Ele tinha uma reunião de negócios com um possível cliente fora da cidade e foi representá-lo junto com Rick. Fui até a casa de Rick depois de mandar uma mensagem perguntando se ele estava em casa. Se ele ficou surpreso por eu ter o número dele, não disse, porque eu nunca tinha ligado ou mandado mensagem antes daquele dia. Mas tinha o número desde o primeiro dia que ele se aproximou e me deu. Nunca deletei, na esperança de que ele realmente estivesse interessado em mim, mas então conheci Dan e tudo passou rápido. Cheguei na casa dele e quando ele abriu a porta, entrei, esperei ele fechar a porta e então tirei o vestido para mostrar o que estava usando por baixo. Lingerie sexy. Eu sabia que Rick tinha um fetiche por mulheres de lingerie, especialmente as sensuais. Ouvi ele uma vez falando sobre isso para Dan e dizendo como aquilo o excitava muito. Eu nunca usava lingeries, então tive que sair para comprar uma, nervosa de não conseguir o resultado que queria. Mas consegui exatamente o que queria porque Rick não perdeu tempo em se aproximar de mim e começar a tirar a lingerie do meu corpo. As coisas que ele fez comigo naquela noite foram tão eróticas que eu não conseguia parar de querer mais. Comprei lingeries diferentes e comecei a usá-las, mesmo sabendo que me sentia desconfortável nelas, por isso nem gostava delas no começo, mas estava disposta a correr o risco de ficar desconfortável se isso fizesse Rick se comportar como um homem selvagem. Dan ficou surpreso ao ver que eu estava trocando a maior parte da minha roupa íntima por lingeries. Quando perguntou, eu disse que queria tentar algo diferente. Dan não comentou nada sobre isso, só comentou uma vez que não gostava de me ver usando coisas tão justas, mas depois disso não disse mais nada, especialmente depois que eu transformei isso em uma grande discussão entre nós. Continuei dormindo com Rick e era uma loucura. Fizemos sexo em todo lugar que tínhamos oportunidade, às vezes até no escritório dele, para onde eu escapava antes de ir ao escritório do Dan, fingindo que ia surpreendê-lo no trabalho com o almoço. Até fizemos sexo umas 3 ou 4 vezes no apartamento que eu dividia com Dan. Sinceramente, perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu, dada a frequência. Gostava do fato de que ele nunca se cansava de mim e sempre me queria. Eu sabia que ele não me amava. Tentava não me iludir quanto a isso, e sabia também que na verdade eu amava Dan. O que Rick e eu tínhamos era só atração sexual pura, e eu estava satisfeita com a frequência, porque isso significava que eu era irresistível, especialmente para alguém tão bonito quanto Rick. Sei que me comportei terrivelmente e que nunca deveria ter começado nada com Rick, mas quando comecei, não consegui parar. Estava sempre disponível para ele quando queria, e parecia que o sexo ficava melhor a cada vez, porque Rick estava sempre tentando algo novo ou em algum lugar diferente. Quando Dan me pediu em casamento, fiquei radiante. Ele fez isso no meu aniversário, e Rick estava presente também, fingindo estar feliz, até deu um tapinha nas costas de Dan e o parabenizou. Mas eu sabia que ele estava com ciúmes, e isso ficou claro na forma agressiva como ele fez sexo comigo naquela noite. Quando fui à casa dele depois que Dan teve que sair para uma emergência no trabalho, eu sabia que precisava parar de ver Rick, especialmente depois do casamento com Dan, mas não suportava a ideia, então dei a mim mesma um prazo. Consegui convencer Dan a adiar o casamento para daqui a 2 meses, em vez de ser no mesmo mês, como ele queria. Queria isso para ter tempo de tirar Rick do meu sistema. Mas Dan achou que eu estava com o pé atrás, e queria que tivéssemos certeza do próximo passo, então não se opôs quando sugeri. Disse a Rick que queria só mais um mês com ele, e ele concordou.
Combinamos de parar um mês antes do casamento, essa era a regra, e paramos. Bem, eu tentei parar depois desse mês, mas Rick sempre encontrava um jeito da gente se ver. Ou ele me seduzia de volta para a cama, ou criava uma situação para ficarmos a sós e então me beijava até eu concordar com só mais uma vez. Até aquela última vez que destruiu tudo. Dan e Rick tinham um evento de trabalho planejado para a empresa deles, organizado pela empresa parceira de um projeto específico. Dan tinha trabalhado muito para aprovar a proposta, enquanto Rick fazia o que sempre fazia, tentava flertar ou subornar para chegar ao topo. Mas não conseguiu, porque as regras eram rígidas e inflexíveis, e Rick quase estragou tudo quando tentou subornar um diretor e deu tudo errado. Mas Dan conseguiu fazer com que revisassem a proposta e escolhessem trabalhar com eles, desde que Rick ficasse apenas numa posição relaxada, sem participar das decisões importantes, o que já acontecia nos outros projetos, então não foi um problema, e Dan ganhou a concorrência. Para comemorar e também reforçar a parceria, decidiram organizar um evento, que Dan sugeriu fazer na própria empresa e todos concordaram. Eu, claro, era acompanhante do Dan no evento, e ele fez Rick prometer que não levaria ninguém que pudesse prejudicar a relação já frágil deles com a empresa. Rick prometeu que não, mas ele levou sim. Uma moça bonita, jovem, gentil, sempre sorrindo para todo mundo. Ela era tão bonita que fiquei com ciúmes dela, e tentei ser civilizada e aproveitar a festa enquanto via Dan ser educado e fazer seus parceiros de negócios rirem bastante. Só então percebi que Dan podia ser engraçado quando queria, mas ele nunca fazia esforço para estar comigo. Bem, para ser sincera, ele até fazia. Eu simplesmente não o achava engraçado porque nunca tentei vê-lo assim. Nunca imaginei que ele tivesse um lado engraçado, mas minha atenção foi desviada quando recebi uma mensagem de Rick. Ele queria que eu fosse ao escritório dele. Disse que precisava de mim, e quando respondi recusando, ele jurou que seria a última vez. Prometeu que nunca mais iria me incomodar depois disso, e finalmente concordei. Ele estava aparentemente emburrado porque ninguém lhe dava atenção naquela noite. Todo mundo queria falar com Dan ou ouvir o que ele tinha a dizer, e ninguém se importava com Rick ou tentava incluí-lo em alguma conversa durante a festa. Pensei que com Dan de costas para mim, ele não perceberia que eu saí escondida da festa. Então eu saí. Fingi que ia ao banheiro para a acompanhante de Rick, que ele tinha abandonado mais de uma hora antes de me mandar a mensagem, e fui até o escritório dele. Ele queria me agarrar contra a mesa, desesperado por algum alívio, mas insistia em ir para o armário, que era grande o suficiente para 2 pessoas. Não queria correr o risco de alguém nos interromper, e nem consegui fechar a porta do escritório, porque Rick imediatamente me puxou para perto e começou a me beijar. Ele finalmente concordou e entramos no armário. Eu sabia que do jeito que ele estava, talvez levássemos só 5 minutos, então pensei que 5 minutos não seria muito tempo para sumir indo ao banheiro. Mas o mais chocante aconteceu dentro desses 5 minutos, porque a porta do armário foi aberta por fora e eu vi Dan parado ali, olhando de mim para Rick, em choque e depois com raiva. Eu ainda estava com os joelhos dobrados, segurando a parede, com o vestido até a metade da cintura e a calcinha abaixada pelas pernas, enquanto Rick estava atrás de mim, com a boxer e a calça também abaixadas. Dan não disse nada para nenhum de nós enquanto ficávamos ali, todos em choque, sem nos mover, e só afastei Rick quando Dan tirou o celular e tirou uma foto nossa naquela posição, antes de sair irritado. Vesti minha roupa rapidamente e corri atrás de Dan, em pânico. Quando finalmente o encontrei, ele já estava no palco pegando o microfone. Anunciou ali mesmo que estava desistindo da parceria com Rick, demitindo-o na hora, e que também estava acabando com o noivado comigo, não querendo mais ter nada com nenhum dos dois. Disse para todo mundo que tinha nos pegado no armário fazendo sexo no escritório e ainda enviou uma cópia da foto que tirou de Rick e eu para todos. Aparentemente Dan era o único dono da empresa e só tinha levado o Rick para o negócio porque não tinha nada para si mesmo. Eu não sabia disso até aquele dia, quando Dan me demitiu publicamente junto com Rick, não como parceira ou funcionária, mas como sua noiva. Mais de 100 pessoas se viraram para me encarar depois de ver a foto que Dan enviou. Elas me acharam repugnante, e dava para ver na cara delas que me viam como uma trabalhadora do sexo. Me senti tão envergonhada e humilhada que não parei de chorar, tentando falar com Dan para implorar, mas ele sinalizou para a segurança me tirar dali e mandou outro segurança fazer o mesmo com Rick. Continuei lutando para chegar até Dan. Queria implorar, queria que ele me ouvisse, mesmo sem saber exatamente o que dizer. Mas claro, não tive chance contra o segurança musculoso que me tirou da empresa mais rápido do que eu pude piscar. Fiquei do lado de fora tempo suficiente para descobrir que Rick nunca foi encontrado, porque ninguém o expulsou como fizeram comigo. Provavelmente ele fugiu depois que Dan nos pegou, o covarde. Eu não acreditava no que estava acontecendo e fui para casa esperar Dan, na esperança de que quando ele voltasse estivesse calmo o suficiente para me ouvir. Mas isso também deu errado, porque quando Dan finalmente chegou no dia seguinte, nem na noite que passei esperando ansiosa, ele estava furioso por me ver em sua casa e chamou uns caras para me expulsar com minhas malas. Nenhum dos meus pertences ficou para trás. A única coisa que Dan tirou de mim foi o anel que ele usou para me pedir em casamento. Ele me disse que eu não merecia aquela joia cara e em seguida bateu a porta na minha cara. Chorei muito e tentei entrar em casa, mas a porta não cedeu. Bater na campainha várias vezes e até dar pancadas na porta não adiantou. Acabei passando horas na escada do lado de fora e quando percebi que Dan não se importava se eu congelasse lá fora de pijama, consegui me arrastar até a casa de uma amiga e menti para ela, dizendo que tinha tido uma emergência. Disse que não conseguia entrar em casa e que não conseguia falar com Dan.
Eu sabia que ela provavelmente tinha perguntas sobre toda a minha situação, mas felizmente ela não disse nada e me deixou passar a noite na casa dela. Mas na manhã seguinte, ela estava ansiosa para que eu saísse, dizendo de forma direta que eu não podia ficar lá. Ela me colocou para fora e eu fiquei tão chocada porque não sabia o motivo. Só percebi que ela tinha bons motivos para me expulsar quando vi a publicação. Aparentemente, Dan tinha enviado a foto para o nosso grupo. O grupo foi criado por Dan para o casamento, onde estavam todos, inclusive nossos pais. Fiquei tão chocada que não parei de chorar. Sabia que meus pais religiosos não me deixariam entrar na casa deles novamente, então nem me incomodei em ir até lá. A forma amarga com que as pessoas daquele grupo me tratavam me fez sentir ainda pior. Pessoas que eu conhecia e respeitava, e que eu julgava me respeitarem da mesma forma. Estava claro que eu havia perdido o respeito deles, e isso é uma sensação terrível. Além disso, de alguma forma a notícia se espalhou por toda parte, inclusive na livraria onde vendia meus livros e no jardim de infância para o qual eu fornecia livros. E agora eles não querem absolutamente nada comigo. Provavelmente tem medo de que as crianças que leem meus livros acabem como eu. Ridículo, mas ninguém quis correr esse risco, eu acho. Sei que errei e mereço tudo o que está acontecendo, mas o problema é que mesmo me sentindo mal por ser tratada como lixo agora, sinto-me ainda pior por saber que Dan me odeia. Gostaria que existisse uma maneira de voltar no tempo e desfazer o estrago que causei. Queria poder ter uma segunda chance com Dan, mesmo que tivesse que passar o resto da minha vida implorando aos seus pés. Será que há algo que eu possa fazer? Atualização. Olá Reddit, este é meu último post aqui e na verdade, hoje é o dia do meu casamento. Já faz exatamente 3 semanas desde que postei aqui pela primeira vez, e a vida melhorou. Dan finalmente decidiu me perdoar e deixar tudo para trás, e está até disposto a continuar com o casamento e se casar comigo. Com certeza teremos uma vida feliz e um lar tranquilo, porque aprendi lições amargas que nunca vou repetir, e só queria agradecer pelos comentários de apoio, porque ajudaram muito. Todos estão inclinados a me perdoar e entendem o quanto me arrependo por tudo que fiz a Dan. Rick não faz mais parte das nossas vidas. Dan cortou totalmente qualquer contato com ele, e sei que vamos viver felizes sem Rick. Isso é mentira. Tudo que escrevi acima são mentiras, apenas fruto da minha imaginação. Engraçado como eu desejo desesperadamente que isso fosse verdade. Eu queria muito que fosse exatamente essa mensagem que eu viesse trazer aqui, mas em vez disso estou presa nessa dura realidade da vida. Hoje realmente é o dia do meu casamento, mas claramente não vai acontecer casamento algum. Estou aqui, presa nesse quartinho pequeno, desejando estar naquele quarto de hotel que Dan já reservou para mim, para poder me arrumar, ter minha despedida de solteira com minhas amigas antes do casamento e porque dá azar ver a noiva antes da cerimônia. Mas estou aqui digitando e chorando enquanto faço isso, desejando ter a chance de ficar com Dan novamente. Me arrependo tanto. Arrependo-me de ter conhecido Rick, de ter pensado que um caso com ele fosse a decisão certa. Arrependo-me de ter sacrificado tudo que tinha com Dan por uma aventura passageira, ainda mais com alguém como Rick. A mesma pessoa que nem se deu ao trabalho de me procurar ou ligar para saber como eu estava lidando com as consequências das nossas ações. O mesmo covarde que fugiu da cena do crime, me deixando sozinha para enfrentar mais de 100 estranhos me olhando com nojo estampado no rosto. Eu nunca deveria ter feito isso. Realmente nunca deveria, e me arrependo demais. Gostaria de poder voltar no tempo e desfazer tudo. Queria apagar cada parte que envolvia Rick e guardar cada parte que envolvia Dan. Dan nunca mereceu o que eu fiz com ele. Ele era gentil e carinhoso, o tipo de homem que qualquer mulher teria sorte de ter, mas eu joguei tudo fora, e só queria poder desfazer esse horror que agora é a minha vida. A pior parte de tudo é a solidão. Sinto uma solidão tão grande que é quase como uma coceira que nunca passa. Ela paira sobre mim como uma praga, e me sinto tão exausta por ter que lidar com tudo isso sozinha, sem ninguém aqui para me apoiar e ajudar a passar por essa fase da minha vida. É triste que eu tenha vindo aqui como meu último recurso, pensando e rezando desesperadamente para que mesmo que não todos, alguém por aí entenda que eu errei e estou disposta a mudar. Vim aqui esperando algum conselho para, pelo menos, recuperar a boa relação entre Dan e eu, mesmo que não fosse totalmente. Mas infelizmente só recebi vergonha e comentários cruéis. Sei que mereço tudo o que está acontecendo comigo. Eu sei que sou uma pessoa horrível e sei que não mereço encontrar paz, mesmo que eu queira desesperadamente, mas vocês só pioraram tudo. Meus pensamentos estão uma bagunça agora, sinto-me tão deprimida e sozinha, e essa sensação só cresce a cada dia. Eu me arrependo de tudo que fiz com Dan. Me arrependo de ter pensado que ele não era um homem só porque demonstrava amor por mim. Eu deveria ter valorizado ter alguém assim na minha vida. Deveria ter respeitado ele na frente dele e por trás dele. Nunca deveria ter deixado minhas amigas inventarem nomes estúpidos para compará-lo. Nunca deveria ter tomado o amor dele como garantido, porque agora só me restam lembranças dolorosas de como tratei mal o amor de Dan por mim. Só percebo agora, tarde demais, o quanto Dan é importante para mim, agora que não tenho mais acesso a ele. Viver neste quarto frio e vazio, com espaço mal suficiente para respirar, é devastador, especialmente quando o ambiente vazio me lembra de todas as memórias do que eu tinha, mas perdi por descuido e egoísmo. É louco como se pode sentir tanta falta de algo logo após perdê-lo. Eu sinto tanta falta dele. Sinto falta do seu sorriso. Sinto falta do jeito que ele cuidava de mim, do jeito que se preocupava comigo. Sinto-me horrível por Dan não me amar mais. Pensar que ele seguirá em frente sem mim. Pensar que ele provavelmente vai conhecer alguém melhor. Pensar que ele vai me esquecer completamente, exceto pelo único sentimento que ele provavelmente sente por mim agora, que com certeza é ódio. O fato de que ele seguirá com outra mulher que definitivamente não sou eu dói demais.
Eu gostaria de nunca ter pensado em trair, especialmente com um homem como Rick, que no fim das contas não passou de um covarde. Ele não era o homem verdadeiro. Rick nunca foi. Não consigo acreditar que fiquei comparando Rick e Dan, quando eles eram como duas linhas paralelas que nunca se cruzariam. Agora eu vejo claramente. Vejo tudo que antes eu não queria enxergar, e me arrependo de ter demorado tanto para perceber, quando tudo já está destruído além de qualquer conserto. Essa sensação de solidão é a pior. Não ter ninguém para conversar ou para se importar com você é simplesmente terrível. Não tenho amigos. Minha família ainda me ignora e se recusa a ter qualquer contato comigo. Não tenho trabalho, exceto alguns bicos que faço diariamente porque não tenho dinheiro e preciso sobreviver. Queria poder voltar atrás em tudo. Queria poder mudar tudo, começando pelo jeito como destruí cuidadosamente tudo que Dan e eu compartilhávamos. Fico imaginando como tudo teria sido. Provavelmente já teríamos feito nossos votos e estaríamos apenas nos preparando para o jantar de casamento. Dan e eu tínhamos planejado um jantar de casamento, em vez de uma festa logo depois. Eu sugeri isso, e Dan concordou. Provavelmente eu estaria me preparando para vestir aquele lindo vestido amarelo que comprei há um mês para o jantar, usando meu anel, minha única joia, e com Dan ao meu lado como meu marido. Nós passaríamos por cada mesa para cumprimentar os convidados, que seriam poucos porque Dan queria um casamento pequeno. Consegui convencê-lo a aceitar 100 convidados depois de muita insistência. Minhas bochechas provavelmente estariam doloridas de tanto sorrir e agradecer inúmeras vezes, em vez de estarem doloridas por tanto chorar. Provavelmente eu teria uma mala pronta para a lua de mel, que deveria durar uma semana inteira na minha cidade favorita. Me sinto tão mal sabendo que nunca vou ter essa chance com Dan novamente. Eu perdi, e essa é a pior sensação do mundo. Não consigo acreditar que perdi tudo. Cada dia é um grande lembrete vazio e doloroso de tudo que fiz para perder Dan. Fico lembrando da expressão no rosto dele naquele dia horrível, quando me pegou em flagrante com Rick naquele armário. Sinto tanta vergonha ao lembrar como seu rosto se transformou do choque para a raiva. Lembro dele segurando o microfone e anunciando o fim do nosso relacionamento antes de enviar aquela foto vergonhosa para todos. Tentar falar com ele desde então tem sido como tentar atravessar uma parede de tijolos. Ele me bloqueou em todos os lugares e sem acesso a ele, parece um verdadeiro horror. Meu coração e minha mente estão em guerra todos os dias. Meu coração dói a cada momento, lembrando e sentindo falta do Dan, e minha mente me lembra exatamente do que não posso ter, porque tomei uma decisão terrível. Agora fico imaginando como teria sido a vida com Dan, se eu não tivesse perdido. Dan e eu tínhamos combinado de começar a tentar ter filhos imediatamente após o casamento. Então eu me pergunto se a noite do nosso casamento, que deveria ser daqui a poucas horas, seria o primeiro dia da nossa aventura para termos nosso primeiro bebê. Mas agora nunca vou saber, não é? Eu destruí todas as chances disso acontecer, e agora nunca mais vou ter essa oportunidade. Eu nunca vou ter a chance de saber como é estar grávida do bebê do Dan. Nunca vou ser mimada por ele, como ele sempre prometeu. Todas as noites eu vou dormir desejando acordar e descobrir que tudo não passou de um pesadelo horrível, que eu estou de volta onde sempre estive nos braços do Dan, como se nunca tivesse saído. Mas aí eu acordo todo dia arfando, sonhando com aquele dia horrível em que destruí minha vida com minhas próprias ações. Eu me arrependo tanto de tudo, e queria poder voltar no tempo, mas sei que não posso. Vou ficar presa para sempre aqui, tentando consertar o que não tem conserto. Vou estar aqui, nesse buraco sem fundo de um inferno que eu mesma criei, sofrendo por cada pecado que cometi contra Dan. Dói saber que eu nunca vou poder voltar atrás. Nunca poderei me redimir, e mesmo que tentasse com todas as forças, Dan nunca mais vai me ver da mesma forma. Ele nunca vai me perdoar, nem olhar para mim com amor nos olhos. Só de lembrar do olhar dele logo depois de descobrir as coisas horríveis que fiz já é uma agonia. Nem quero pensar em passar a vida inteira sendo visto assim por ele, ou até com algo ainda pior, algo com ressentimento mais profundo e ódio por mim. Sei que vou passar a vida cumprindo essa pena de prisão sem Dan, e é horrível que eu tenha passado só um mês e já me sinta tão mal. É simplesmente terrível. Adeus, pessoal.